Olá pessoal, sejam bem-vindos à cozinha da Compartilhe Saúde. Esse aqui é o Compartilhe um Café, o podcast que dura só o tempo de um cafezinho, porque o entrevistador nem tem tanto papo assim. E eu sou o Vitor, sou médico, sou autista, sou pai de uma linda e maravilhosa criança autista. E hoje a gente vai falar de física mecânica. Não, claro que a gente vai falar sobre autismo. E para isso eu tenho a honra de ter aqui com a gente, diretamente de Belo Horizonte, a Luana Falcanieri, que é psicóloga, formada pela UFMG, mestre em cognição e comportamento pela UFMG, tem uma experiência muito legal, uma habilidade grande com esse tipo de transtorno, as crianças autistas, e a gente vai bater aqui um papo com ela. Então, se você quer saber tudo sobre autismo aí, acompanha a gente aí agora, logo depois da vinheta. Tudo bem, Luana? Obrigado aí por você vir aqui conversar com a gente. Recentemente a gente teve um encontro aqui de matenses autistas e que esse tema foi muito debatido e foi muito exposto, o que é importante, e onde também surgem muitas dúvidas. E é para isso que é legal a gente conversar e passar essa mensagem para todos os pais, todos que lidam com isso todos os dias. Então o que eu quero saber é o seguinte. Inicialmente, o que é o autismo? O que se caracteriza? Porque eu sei que é uma variedade muito grande, né? É um espectro. Mas e aí, como que a gente poderia definir isso? Primeiro, obrigada pelo convite, né? Espero contribuir muito com vocês. O autismo, ele é chamado de espectro, exatamente porque a gente descobriu que as características, elas aparecem muito diferentes nas pessoas. Então, por mais que o CID tenha lá as características pontuais para o diagnóstico, em você e na sua pequena, aparece de formas diferentes. Então, apesar da gente ter um estereótipo na nossa cabeça, a dificuldade que a gente percebe de diagnosticar uma pessoa com autismo é exatamente esse ponto de aparecerem comportamentos muito diferentes entre uma pessoa e outra. Mas o que é importante se ter para diagnosticar o autismo? Dois lados. É a dificuldade de comunicação e interação social e o interesse restrito e repetitivo. O primeiro critério de diagnóstico de comunicação e interação social, ele tem a ver com uma pessoa que tem ou dificuldade de atraso de fala, ou ela pode ter dificuldade de compreensão de contextos sociais mesmo, de leitura. Então, às vezes eu faço uma brincadeira, a pessoa não entende o que eu quis dizer, ou não entende umas linguagens simbólicas, não dá conta de fazer uma conversação complexa. Tem a ver com essa parte de comunicação mesmo, dela conseguir se expressar e entender a comunicação do outro. E a parte de comportamentos restritos e repetitivos tem a ver com o famoso hiperfoco. Então, assim, a pessoa tem muito interesse em um item específico, fica especialista naquilo, né? Ela tem dificuldades, às vezes, com rotina, não é uma regra, não é necessário que tenha dificuldade com rotina para ter autismo, né? Mas a maioria deles tem uma dificuldade grande com rotina e precisa de alguns padrões de comportamento. Então, a gente percebe que algumas crianças enfileiram carrinhos ou emitem um comportamento repetitivo como flapping, mas é só o clássico, né? O que a gente mais ouve, assim. Eles podem se manifestar de outras formas. Certo. E aí, então, o que os pais, de uma forma geral, eles podem ficar atentos? O que deve despertar um pouco a atenção? Tá? Acredito que esteja muito relacionado ao que você falou agora, mas pensando já agora no outro lado, né? De quem é leigo e está em casa, tem uma criança, acha que ela pode ter algum tipo de dificuldade com algumas coisas, uma dificuldade de relação social. O que deve chamar a atenção para procurar ajuda? O mais comum é atraso de fala. Mas a gente percebe, principalmente em meninas, que elas mascaram muito as inabilidades e acabam conseguindo uma linguagem absurda muito rápido. Então, o primeiro ponto assim, que chamaria a atenção é a linguagem, ou atrasada ou muito acima do esperado para a idade, assim. E essa questão de bebês muito sérios, crianças que não gostam tanto de compartilhar ou se vão brincar com outras crianças acabam sendo intrusivas demais. Então, por exemplo, chegam empurrando, não sabem muito o seu espaço, não sabem muito brincar ali. Então, geralmente a gente olha muito para a defasagem de brincadeira mesmo. Muitas dessas crianças não sabem brincar sozinhas. Então, a gente percebe a dificuldade delas entenderem como é o brincar, como é o jogo em si, e a gente consegue perceber por ali que já tem uma dificuldade, assim.
Outra questão que pode chamar atenção são os padrões. Então, por exemplo, uma criança que você está cortando uma cenoura, põe aqui. Aí você tira, ela põe de volta no mesmo lugar. Então, ela percebe o padrão sempre igual, sempre quer tudo da mesma forma. E isso é um dos alarmes que a gente tem, assim, para procurar a intervenção. Entendi. É interessante isso, né? Porque, às vezes, como mascara o diagnóstico, né? Como a gente, todo mundo em volta fala, não, Maria não tem nada. Olha como ela fala tanto, fala muito, não tem como isso ser autismo. Então, realmente, acaba atrasando o diagnóstico muitas vezes por causa disso, né? Não ter esse olhar atento, esse olhar a mais. E aí, Luana, se há uma suspeita, então, né, se há alguma coisa que os pais pensam, qual o primeiro passo? O que é que eles devem fazer? Como que se estabelece o diagnóstico de autismo? Eu acho que essa é uma dificuldade grande que a gente tem, porque o ideal seria ir no neuropediatra ou no psiquiatra e eles conseguirem, um psiquiatra infantil, né? E eles conseguirem observar esses déficits e fazer o diagnóstico. Mas hoje o número de neuropediatras e psiquiatras que têm esse olhar é muito reduzido. Então, no geral, a gente encaminha para um neuropsicólogo primeiro, para ele fazer uma avaliação diagnóstica. E aí ele tem um olhar de muitos transtornos e na grande maioria deles ele direciona a família já com relatório para ir para um neuro específico que vai conseguir fazer esse diagnóstico. Mas assim, eu diria, mais importante que o diagnóstico é a intervenção. Então, se não conseguir o diagnóstico, vai intervir do mesmo jeito, assim, sabe? Certo. Legal, Luana. Então, a gente já passou dessa coisa da percepção, chegamos então ao diagnóstico, e aí você comentou da intervenção, da importância dela. O que compõe a intervenção? O que seria todo esse tratamento da criança autista? O que deve envolver? Depende das necessidades da criança. No geral, o que a gente... claro que eu sou psicóloga, vou puxar a sardinha pro meu lado. Mas, no geral, o mais importante é, sim, a psicologia. Porque ela integra, com a análise do comportamento, todas as áreas do desenvolvimento. Então, no geral, a gente vai primeiro para a psicologia. Ela faz um tratamento intensivo. Tem criança que faz 20, 30 horas por semana de intervenção. E aí, esse tratamento, ele vai já direcionar outras necessidades. Então, por exemplo, eu percebi que ela tem muita dificuldade motora. Aí eu conto para os pais, olha, ela está com uma dificuldade motora muito acima do esperado, bora atrás de uma físio. Ou os pais percebem que ela tem uma dificuldade sensorial, aí procura uma TO. Então, vai depender muito da necessidade da criança. Mas, no geral, se procura a psicologia, análise do comportamento especificamente, e faz a avaliação inicial, a gente já consegue direcionar ou para físio, fono, TO, outras especialidades. A maioria dos médicos já encaminham direto psicologia, fono, TO. Como se fosse um pacotinho do autismo, assim, né? Mas a gente tem que tomar ainda esse cuidado de que não é necessário para todo mundo e às vezes vai ter que ter outros profissionais ali junto, sabe? Entendi. E aí, qual que é a importância de tratar? Qual que é a importância dessa terapia, dessa intervenção? Falo isso porque a gente chegou a ouvir, e eu acho que muita gente ouve, que tipo assim, não, isso aí passa, isso aí, calma, que isso aí depois ela vai crescendo e vai ficar tudo bem, não tem problema, tipo, toda criança é assim, né? E aí, toda criança é assim? Isso pode ser deixado de lado e esperar que passe? Porque assim, né, o que a gente vê é que realmente cresce, você vira um adulto, mas e aí? Existe alguma consequência de não se fazer a intervenção adequada? Com certeza. Principalmente qualidade de vida. Depende do nível de habilidade, né, de suporte da pessoa, né? Então, se é uma criança, às vezes a gente percebe que uma criança que no geral, baixo nível de suporte, sem terapia, depois ela fica com muita necessidade de suporte na vida adulta. E muitas vezes, assim, são pessoas que na adolescência têm mais dificuldade de entrosar com outros colegas, às vezes vem depressão, ansiedade, outras coisas entram mesmo nesse caminho, assim, sabe? Então, a ideia da terapia é qualidade de vida, muito mais do que desenvolver todas as habilidades e ficar perfeitinho no desenvolvimento, tá? Então, assim, principalmente os meninos grandes que chegam pra gente, por exemplo, chega uma criança de 8, 9 anos, que nunca fez terapia, a gente nem vai fazer uma lacuna de desenvolvimento lá de 2 anos de idade, a gente vai pensar no que ele precisa para a vida, assim. Na maioria das vezes, são pessoas que têm uma dificuldade social, relacional muito grande. E a gente sabe que para viver precisa de pessoas, né? Então, assim, na vida adulta é uma baixa qualidade de vida mesmo. A gente percebe nos estudos que tem 9 vezes mais possibilidade de suicídio quando a pessoa não é bem tratada ou quando ela tem baixo tratamento na adolescência.
e tem outras possibilidades de outros transtornos se associarem na vida adulta. Então é realmente necessário o tratamento. Com certeza. Já entrando na parte final, então, eu queria falar então sobre escola, porque eu acho que é uma dificuldade que todos os pais enfrentam também, né? Como é a relação da criança autista com a escola? O que os pais devem buscar em relação à escola? E o que a escola pode e ou deve fazer para receber essa criança autista? No geral, é uma relação de trauma, né? Crianças autistas, escola é uma relação traumática, geralmente. Tanto para os pais, quanto para as crianças e os profissionais que tentam. Sim. Assim. Tá na lei mesmo que os profissionais têm direito a acompanhar essa criança e observá-la em sala de aula. Ela tem direito a um mediador escolar especializado na rede pública ou particular, independente. Então, assim, a parte mais importante, na minha opinião, para os pais procurarem é uma escola que vai aceitar o mediador. Por mais que a gente veja uma criança nível 1 que dá conta de acompanhar pedagogicamente, muitas vezes socialmente ela não vai dar conta. Ou ela vai precisar de suporte, e se não tiver, ela vai ter muitos traumas gerados dali. Então eu iria primeiro para uma escola que daria essa abertura mesmo, para o profissional entrar, observar, dar um treinamento para a equipe, talvez, se for necessário, e ela ter esse acompanhamento de mediação. Algumas crianças precisam de um plano de intervenção específico escolar, que a gente chama de PEI, Plano de Ensino Individualizado, mas não são todas. E esse PEI teria que ser feito pela equipe escolar, raramente é feito. E aí a ideia é exatamente que a equipe escolar identifique as dificuldades dessa criança e a forma de aprender dela ser diferente. Então, por exemplo, minha criança não aprende com amigos só falando, eu preciso que ela tenha um visual. Então, no PEI dela vai ter adaptação visual. Então, a ideia da escola sempre é um diagnóstico geral da criança dentro do contexto escolar para as adaptações acontecerem. Mas é uma luta, realmente. Assim. É verdade. É uma luta. Bom, acho que a gente já vai terminar por aqui, porque meu cafezinho está acabando. E tem alguma coisa que você queira falar por último, algum recado que você queira deixar para os pais? Eu sei que os pais enfrentam muitas coisas, lidam com muitos problemas até dentro da família, né? Fora os problemas que já se enfrenta fora, às vezes lida com problemas dentro. Tem algo que você queira deixar, algum recado? Eu acho que eu diria, antes de cuidar de alguém, você tem que cuidar de você primeiro. Muitas vezes eu vejo os pais negligenciarem a própria saúde para cuidar das crianças. Eu entendo, é legítimo, né, que você cuide do seu filho. Mas se os pais não estão bem de saúde mesmo mental, a gente não consegue evoluir tão bem no trabalho. Então, cuidem de vocês para depois cuidar dos pequenos. Isso é muito legal. importante. Muito bom. Ana, muito obrigado. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E se alguém aí tiver mais dúvidas sobre autismo, pode mandar aqui pra gente, que a gente vai dar um jeito de resolver. A gente conversa com a Luana, a gente faz mais conteúdo para vocês. E continue acompanhando a Compartilhe Saúde para saber tudo sobre saúde, qualidade de vida e tudo que pode melhorar a vida de todo mundo. Grande abraço!